Senhor, meus queridos e amados, Pai do Senhor, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente veio ministrar para vocês. Espero que o coração de vocês estejam abertos, os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus nessa noite. amém. E que você esteja aí preparado para receber uma palavra que vem do Senhor, que não venha da gente, mas que venha diretamente do coração de Deus para você. Amém. Amém? Então, Vamos orar? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te louvar, te agradecer e bendizer teu santo nome, Senhor. Obrigado por mais esse dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar sobre a sua palavra. Que, em nome de Jesus, cada pessoa que estiver assistindo essa live possa ser edificada, possa ser tocada pela sua palavra, Senhor. Que, em nome de Jesus, tudo que a gente vier dizer aqui venha do Senhor, não venha só de nós. E que cada um que está assistindo possa ser transformado, que a sua palavra dê frutos em todas essas pessoas que estão assistindo a gente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, ao longo dos anos a gente tem aprendido que quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que extrair princípios e aplicar esses princípios na nossa vida, né? Então, olha para textos, seja dos Evangelhos, seja lá do Velho Testamento, seja as cartas de Paulo, a gente tem que olhar e identificar princípios para que a gente possa praticar esses princípios diariamente e a gente colha, né? O pastor sempre fala que por trás das promessas existem princípios, né? Então, para que a gente possa viver as promessas de Deus, que não são poucas, né? São muitas promessas que Deus nos dá, né? Existe por trás delas os princípios, coisas que a gente precisa praticar diariamente, né? Para que a gente possa viver o melhor de Deus. Sim, verdade. E que a gente possa aplicar esses princípios na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia em geral e a gente tem que identificar onde que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, cada uma dessas promessas, cada um desses princípios para que a gente possa receber a promessa, né? E existem milhares de passagens aplicáveis na nossa vida, né? Você vai olhar para o Evangelho de Cristo, para os 4 Evangelhos, você vai ver cada história de uma maneira diferente que a gente consegue aplicar em nossas vidas. Uhum. E nisso a gente consegue desfrutar do melhor de Deus, né? E o melhor de Deus é muito maior daquilo que a gente pensa e imagina, né? Em Isaías ele fala que os pensamentos deles são maiores que os nossos, os caminhos deles são maiores que os nossos caminhos. E quão maravilhoso é as promessas de Deus, né? Lá em Romanos ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, né? E olha que legal, olha que fantástico isso, né? De que nem olhos viram aquilo, nem o olho viu, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas para que a gente possa viver todos esses fatos, essas promessas, a gente precisa praticar princípios, né? A gente vai ler aqui um trecho do Evangelho de Cristo, lá em João, capítulo 6, a partir do 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco.
E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos quais estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam, perdão. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Bem, bom, aqui aconteceu um dos maiores milagres, né? Que fala aqui sobre a multiplicação dos peixes e a multiplicação dos pães, né? Imagina que uma multidão seguia Jesus, né? Todo tempo, multidão mesmo, era aqui fala, nesse trecho, quase 5.000 homens. Isso não contabilizava as crianças, mulheres, né? Não contabilizava na época. Mas imagina, aquelas pessoas seguiam Jesus o tempo todo, né? Jesus ia para lá, eles iam também ver Jesus, o que Jesus ia fazer. Ia curar, ia falar alguma coisa, cegos iam enxergar, mudos iam falar, paralíticos seriam curados. E eles queriam ver isso, e eles queriam viver isso também, né? Então, por todo o tempo, eles seguiam Jesus. E Jesus falou: deixa eu dar uma distanciada do povo, né? Para descansar um pouco, né? Talvez. Aí eles viram que Jesus estava atravessando a margem do rio e foram atrás de Jesus, né? Jesus viu que eles estavam sedentos, né? Eles queriam ouvir Jesus falar. E eles viam quais eram os sinais e os milagres que Jesus estava fazendo, e é mais um motivo para seguir onde ele ia, né? E acabou que estava anoitecendo, e Jesus olhou aquela multidão e falou assim: precisamos alimentá-los, né? Não podemos deixar eles aí sem um alimento. Deu até umas ideias: não, manda o povo ir lá para a cidade comprar as coisas deles e voltarem de repente, né? Mas Jesus indagou os discípulos, se não me engano, Felipe. Falou: Felipe, como que a gente vai alimentar, né? Ele fala aqui no versículo 5. Onde compraremos pão para este povo comer? Né? E ele indagou. Ele falou: Jesus, não sei, né? Nem se a gente tivesse dinheiros e mais dinheiros, a gente conseguiria alimentar todo esse povo. Mas ele já sabia o que ia acontecer. Já estava testando o que eu não quero focar aqui na questão do milagre, que de fato foi um milagre. Imagina, você lá na minha família seria ótimo esse milagre, né? Minha família é grande. Todo mundo, haja pão. Haja pão, são 100 pães fáceis, tá, gente? A gente chama de cafezinho, né? Cafezinho da tarde da família. Na família ia ser sensacional. Mas imagina, 5 pães, 2 peixinhos, alimentar aquela multidão. Olha o milagre, né? Conforme os discípulos iam partindo o pão ia se multiplicando. Eles iam servindo as pessoas, servindo, e não acabava. Imagina, você tirando e multiplicando, né? Imagina a reação do povo. Né? Imagina as pessoas, os discípulos que estavam servindo e olhando aquilo de perto, né? Falando: meu Deus do céu, isso está acontecendo, né? Eles vivendo o milagre, né? Isso maravilhoso. Palpável, né? Tipo, como isso pode acontecer, né? Aos nossos olhos naturais, como isso pode acontecer, né? O pão se multiplicar, o peixe se multiplicar, de que maneira isso?
umas 6.000 pessoas eles serviram. Talvez mais, né? Porque se tinha só de homens quase 5.000, vamos supor que tenha uma mulher, uma criança para cada um. É muita gente, né? Muita gente. Passava dos 10.000 fácil. Então é um milagre assim, fantástico, fantástico. Mas o que eu quero trazer, que nós queremos trazer essa noite, não é focar no milagre, né? O milagre é a parte de Deus, né? A promessa é Deus que cumpre. Os princípios é nós que praticamos. Né? E o que a gente precisa tirar dessas lições, né? O que a gente precisa tirar dessas histórias são promessas. A promessa seria um Deus que provê, um Deus provedor, um Deus que supre todas as nossas necessidades, né? Essa é a primeira coisa. A gente identificou aqui que é a promessa, que é o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, é um Deus que pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas, né? Ele tem várias promessas, né? Se a gente olha lá, Salmos 23, um dos mais conhecidos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Eu até marquei aqui Mateus 6, vamos ler. Mateus 6, do 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bem, quando Jesus perguntou para um dos discípulos, para Filipe, o que faremos nós, né, diante dessa multidão? Ele olhou a multidão e falou, e aí, o que a gente pode fazer? Né? Como que vai alimentar esse povo? Né? Mas Jesus já tinha a ideia, né? Já sabia que ele ia fazer. E a resposta de Filipe foi imediata. Não temos dinheiro suficiente para comprar pão para todo esse povo. Né? O máximo que eles teriam, talvez, para alimentar os discípulos. Né? E o primeiro princípio que a gente aprende aqui, neste momento, é que a provisão de Deus não depende da realidade, dos nossos valores, né? Não depende de valores materiais, não depende de dinheiro. A provisão de Deus não depende de nada disso. Porque Jesus, ele não podia multiplicar o dinheiro. Né? Ele tinha capacidade. Tem aí quantos? Tem 30 denários, denários que eles chamam. E quanto que precisa para alimentar tudo isso? Pode ir lá, que tira da bolsinha, você vai tirando dinheiro, caixa eletrônica, né? Aqui, dinheiro. Jesus, ele poderia muito bem fazer isso. Né? Jesus, ele tinha... ele não tirou da moeda da boca do peixe.
Jesus ele poderia prover desta maneira, né? Prover, mas Deus ele não trabalha desta maneira, né? Felipe deu uma opção, ó, tem o material aqui, ó, tem o dinheiro aqui, se tivesse dinheiro, a gente consegue prover as coisas, né? Não precisa de você, Jesus, é só me dar um dinheiro que eu vou lá e faço resolvo o problema, né? Dinheiro é a solução, atende todas as coisas? Claro, né? Atende bastante. Mas nesse momento Jesus queria ensinar outras coisas. Eu não estou aqui falando contra o dinheiro, mesmo porque, né? Todo mundo precisa. Mas Jesus ele queria tirar os olhos dos discípulos para valores, para dinheiro. Aquilo que ele fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele queria fazer outro milagre, né? E a segunda coisa que a gente aprende como princípio, e é um dos princípios mais importantes que eu vejo na nossa vida, está lá no versículo 9. Ele diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Aqui está um princípio muito valioso, né? Mas Rodolfo, que princípio é esse? Não está falando muita coisa aí, né? O que eu devo praticar? Mas se você for observar todo o cenário, né? Imagina, você tem lá por volta de 7.000 pessoas, e no meio dessas 7.000 pessoas, eles encontram um menino com pães e peixe. Provavelmente era um lanchinho dele. Provavelmente o café da tarde dele estava garantido, né? E imagina, no meio de 7.000 pessoas, você ser encontrado. E que princípio a gente tira nisso? O princípio de estar disponível, né? Em meio à multidão, você ser reconhecido ou encontrado por estar disponível. E trazendo para a nossa vida, né? Para a nossa história, para a nossa realidade, o que significa isso? Deus ele passa por toda a terra com seus olhos, buscando pessoas que estão contritas de coração, né? A alma está desejosa. E ele passa por a terra inteira, em meio a 8 bilhões de pessoas, é isso? Quase. A 8 bilhões de pessoas para encontrar aquela pessoa que esteja disponível. Você estar disponível é você estar aberto. Aqui a gente leu Mateus 6, lá no versículo 33, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus para nós, né? O reino de Deus é a condição que a gente dá para Deus trabalhar na nossa vida, né? A condição favorável é estar disponível para que Deus reine sobre as nossas vidas, né? A gente precisa estar disponível. Deus, olha, eu estou aqui. Deus, eis-me aqui. Isaías mesmo, ele falou, encontrou diante da face de Deus e falou: eis-me aqui. O que eu posso fazer diante da sua presença, senão estar disponível para que o Senhor possa me usar? E de fato, Isaías foi o maior profeta messiânico, aquele que profetizou mais sobre o Messias, né? E ele estava disponível. Quantos e quantos homens de Deus a gente vê ao longo da Bíblia que estavam disponíveis? Eles podiam estar em outro lugar. Davi, ele podia estar lá cuidando das ovelhas, mas no momento certo e oportuno, ele estava lá diante dos filisteus, diante de Golias, e ele se fez disponível, né? Rodolfo, de que maneira eu posso estar disponível? Primeiro, no âmbito relacionamento com a Bíblia, né?
Relacionamento com a palavra de Deus é estar disponível, é estar capacitado para ouvir a voz de Deus, com o coração aberto. Não pode falar. Com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. O quão importante e como isso vai fazer diferença em nossas vidas. Estar próximo à palavra, estar disponível à palavra. Estar disponível no reino, e nesse reino eu estou falando igreja, como um todo. Disponível para praticar as obras de Deus. Temos diversos trabalhos, diversas coisas. Rodolfo, mas eu não sei cantar nem tocar. Não é só de louvor que se vive a igreja, Temos muitas tarefas, muitos ministérios. Não que se você canta igual eu, ou se você toca, você não possa ir lá no louvor, mas estar disponível, abraçar, falar, pastor, ou líder fulano, eu estava precisando de tal coisa. Eu quero trabalhar na obra, eu quero fazer por onde. Temos vários ministérios aí que você pode fazer. Não, mas eu não estou preparado para isso. Você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível. Acho que o menino também não estava preparado para alimentar 5.000 pessoas, não. Talvez na cabeça dele deve ter pensado, poxa, mas eu vou dar isso aqui, não vai dar para ninguém? Cada um vai comer o quê? Nada, Uma migalhinha e eu vou ficar com fome. Talvez. O meu lanchinho, imagina. Eu trouxe meu lanche, porque cada um trouxe o seu, Então a gente precisa estar disponível. É o eis-me aqui. E o porquê disso? Porque a gente tem uma responsabilidade. Nada que a gente precise querer, nada que a gente venha fazer vai recompensar aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Não. Você pode ficar 24 horas na igreja, fazendo as coisas sem dormir, dia após dia, mas nada vai recompensar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que ser gratos, por a gente ter a oportunidade de servir um Deus que nos serviu, um Deus que entregou a sua vida por nós, Ele entregou a vida dele por nós, ainda que a gente não fosse merecedor deste amor. Ele nos amou, Ele nos amou primeiro. Não, e eu ia só complementar que naquela época Jesus ele tinha vindo, mas ele nem tinha ainda morrido por ninguém. E ainda assim ele encontrou pessoas, no caso desse menino, disposto. Então a gente tem mais motivos ainda do que ele para ser disposto, para se oferecer, ou melhor, para oferecer o nosso melhor, entregar aquilo que a gente tem de melhor para ele, Porque ele se doou, ele amou cada um de nós e entregou a própria vida por nós. Então a gente tem um grande motivo para estar disposto, para estar disponível, Pegando aqui o gancho, outro princípio que diante disso, dessa história que a gente consegue extrair, é estar disposto. Disposto a quê? A entregar o lanchinho, Aí a minha pergunta é, você está disposto a entregar o seu lanchinho? Rodolfo, o que é o seu lanchinho? É tempo, é o seu tempo. Entregar o seu tempo com Deus, é o seu tempo com as pessoas, é entregar aquilo que você pode entregar. A gente falou aqui de louvor, Você tem um dom e não usa, Ou você sabe fazer alguma coisa e não usa. Ou você tem aquele tempo para se dedicar a alguma pessoa, para ajudar, discipular,
para ministrar e você não entrega, né? É o meu lanchinho, eu me preparei para isso. Se as pessoas não prepararam, eu não tenho culpa. A salvação é individual, né? Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa entregar para Deus aquilo que a gente tem como lanchinho, né? Aquilo que, meu tempo, será que eu me disponho a fazer tal coisa? Eu vou perder meu sábado, eu vou perder meu domingo, meu futebolzinho de manhã eu vou deixar. Não posso. Meu cinema às quarta-feiras, não rola, sabe? O quão disponível, o quão disposto você está de abrir mão do seu lanchinho, né? Porque ali, de repente, ou ele levou o lanchinho, ou foi a mãe dele, compra tal coisa lá e traz aqui para casa. Ele viu a multidão, resolveu ficar lá, não sabemos, né? Pode ser, né? E ele falou, eu vou entregar meu lanche. Vou entregar o meu lanche. E quando a gente tem essa atitude de entregar o nosso lanchinho, o nosso melhor, aquilo que é o nosso sustento, aquilo que tem valor, né? Eu não estou falando valor financeiro somente. É claro que ajuda, claro, se seu irmão está precisando, seu irmão aqui do lado está precisando de resolver um problema, você tem para dar, por que não? Né? Não, vou orar por você. Não, vai lá e ajuda. Isso é cristianismo. Né? Isso é uma prática que a gente tem que ter. Né? Porque a gente precisa olhar para dentro de nós, nos examinar e falar assim, Deus, o que eu posso entregar? Quais são os meus 5 pães e 2 peixinhos? O que eu posso entregar? Talvez a gente também tenha que analisar o seguinte, será que muitas vezes a gente está dando mais valor para o nosso lanchinho do que entregando ele? Porque às vezes a gente está dando prioridade para aquilo que não é, né? Exatamente. E a gente podia estar entregando e abençoando não só a nossa vida, como de outras pessoas, como foi no caso dele. E muitas vezes a gente não entrega porque a gente está apegado, porque a gente dá prioridade para isso, e por aí vai, né? Vamos supor, se for no caso do tempo, mas meu tempo é muito precioso, mas e das outras pessoas? Também é, né? Então, às vezes é isso que está faltando, né? É isso que Deus espera da gente. Prioridade, também tem isso. E esse menino, ele entendeu as duas coisas, estar disponível, porque em meio à multidão, ele estava lá. Como, não sabemos, mas ele estava lá. Ele se destacou em meio à multidão. É um menino, de repente tinha 12 anos, adolescente, né? Ele era um adolescente, um jovem, 12, 13 anos, em meio à multidão de homens barbudos, grandes, né? Altos, e ele lá, e ele se destacou em meio à multidão, ele estava disponível. Inclusive, ele podia muito bem falar assim, eu vou ficar bem quietinho aqui, porque só tem esse lanchinho. Imagina que ele imaginou que ele ia contribuir com uma multidão. Imagino eu que não devem ter falado assim, quem aí tem uma... Ninguém deve ter feito isso, até porque no meio dessa multidão. Ia resolver então, muita talvez coisa. ele mesmo que foi lá e se dispôs, falou, eu tenho isso aqui é pouco, mas eu estou contribuindo. E aí o que você vai fazer, né? E ele estava disposto a entregar, né? Disponível e disposto a entregar aquilo que ele tinha nos mãos. Uhum. Quando a gente entende isso, quando a gente olha e entende que a gente precisa estar disponível, a gente precisa estar disposto a entregar, a gente começa a viver um milagre, assim como esse menino ele começou a viver um milagre. A decisão dele de estar disponível
e a decisão dele de estar disposto no reino abençoou mais de 7.000 pessoas. Você entende que a decisão sua de estar disponível e disposto no reino de Deus vai abençoar não somente você, mas todas as pessoas que estiverem à sua volta, todas as pessoas que estiverem ao seu lado, a partir do momento que você obedece, a partir do momento que você esteja disposto a ouvir a voz de Deus, a entregar o seu lanchinho. A entregar o seu lanchinho. Quando você pratica isso, quando você se diz disposto a se entregar a Deus, as pessoas à sua volta, elas são afetadas. Elas colhem os milagres junto com você. Isso é o que Deus quer nos trazer. Minha vida, minha família, está tudo... A partir do momento que a gente começa a tomar as decisões segundo a Bíblia, os princípios, as pessoas à nossa volta, elas começam a colher os frutos que a gente traz. Né? Os frutos da bênção de Deus em volta, na nossa volta. Né? Pessoas vão se aproveitar. Rodolfo, de que maneira? A partir do momento que eu tenho conexão com Deus, eu começo a exalar as virtudes de Deus. Os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito, vai começar a se refletir. Imagina se as pessoas não querem pessoas tementes a Deus, pessoas que estão disponíveis a ouvir a voz de Deus e manifestar os frutos do Espírito na vida das pessoas. Imagina se você está disposto a praticar o amor de Deus à sua volta, se as pessoas que estão à sua volta não vão colher este amor de Deus. E quantas almas, às vezes, você vai ganhar sem nem saber porque você se dispôs, e quantas pessoas vão ser abençoadas de diversas maneiras, e você às vezes nem sabe, simplesmente porque você se dispôs. Né? A gente vai ficar sabendo quando a gente chegar lá no céu e souber de todas as coisas e colher os frutos, mas a gente às vezes nem sabe. Mas o importante é a gente se dispor, estar disponível, porque enquanto você não está, nada disso vai acontecer. Exatamente. A provisão e o milagre vem de Deus. Eu não consigo provocar um milagre, eu não consigo fazer milagre, eu não consigo prover. A provisão e o milagre é responsabilidade de Deus. Estar disponível e disposto é sua responsabilidade. Esses princípios é você que pratica. Deus ele age, Deus ele age. Deus ele faz as coisas acontecerem, Deus faz as coisas acontecerem. Assim como eu vivi, acredito que vocês tenham vivido, nós aqui vivemos algo, experimentamos algo da parte de Deus, mas esses milagres é somente Deus que pode fazer. Né? E a gente precisa praticar, né? A gente precisa se desenvolver, estar disponível, buscar a palavra, ser alimentado pela palavra, ter o conhecimento da palavra, para que Deus e o Espírito Santo possam nos revelar e nos direcionar o que devemos fazer, o que podemos fazer, o que podemos nos entregar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente só tem que entender que quando a gente se disponibiliza, né? Quando a gente fica disponível ao Senhor, a gente entrega muitas vezes aquilo que a gente tem como precioso, como importante, como prioridade, mas no final você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Ganha para você e ganha para os demais, né? E o cristianismo é isso, a gente tem que ter um pensamento do outro. Não adianta só eu pensar na minha salvação, que eu vou para o céu, que eu vou ser abençoado. Que vantagem eu tenho nisso se todos da minha volta não vão? Né? Então, a gente tem que pensar como cristãos. Então, a gente está pensando sempre no próximo. E quando a gente se dispõe, a gente está abençoando não só a gente, como os outros também. Como a nossa volta, nossos irmãos, nossa família.
nossos próximos, né? Muitas vezes até não tão próximos assim, porque vai alcançando cada vez mais gente. A questão é estar disponível. E certeza que esse menino comeu mais de 5 pães, mais de 2 peixes, estava sobrando, né? Então, com certeza, pegou o cesto, levou para casa, enfim. Ele fala no último versículo aqui, no 13. Recolheram, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, de 5 pães virou 12 cestos. Olha, se esse menino não comeu muito, né? E de fato, quando a gente obedece a Deus, obedece aos mandamentos de Deus, Ele provê, Ele nos farta, Ele provê todas as nossas coisas. Amém? Glória a Deus. Amém. Espero que vocês tenham entendido, espero que o coração de vocês estejam aberto, né? E a gente venha praticar, né? A gente venha estar disponível e disposto a praticar os princípios de Deus. Glória a Deus. Amém. Antes de orar, Tem os avisos, né? Antes de orar, tem os avisos. Primeiro aviso, qual que é o primeiro aviso? Culto, domingo agora, vai ser com o Marcelo, tá? Glória a Deus. Temos também as células ainda estão de recesso, né? Volta em fevereiro. Temos a entrega de alimentos agora, domingo agora, tá bom? Que mudou para esse número, né? Isso. Tem outro. Acho que é isso. E com os jovens eu quero falar que a gente está com um propósito aí nesse período aí de férias. Eu acredito que vamos prorrogar o ano todo, mas a gente está com um propósito aí de ler 1º e 2º Timóteo, né? Essa semana a gente conversa, daqui a pouco eu mando mensagem para vocês. E fazer a leitura de Timóteo, depois a gente entra numa sala lá e conversa, discute um pouquinho, fala o que entendeu sobre Timóteo, para a gente começar a se edificar e buscar a palavra, né? O que a gente tem tanto falado, né? Sobre buscar a palavra, ter gosto e prazer de ler a palavra. Amém? Então, aos pais, incentive aos seus filhos a lerem, leem junto com eles. Aos adolescentes e jovens, leem lá, vocês receberam a mensagem de minha, que vocês possam crescer e se edificar na palavra. Amém? Amém? Meu Deus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te agradecer, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui, falando um pouco sobre a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós consiga identificar onde a gente pode, Senhor, se doar mais, estar mais disponível ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que é prioridade e a estar sempre disponível, sensível a entender aonde o Senhor quer nos usar todos os dias. Que a gente sempre pense também que muitas vezes a gente está pensando só em nós e que a gente possa doar um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa disponibilidade, dos nossos dons, daquilo que a gente tem para abençoar não somente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas, abençoar o reino de Deus. E que em nome de Jesus a gente tenha cada dia mais um relacionamento mais próximo com o Senhor, cada vez mais lendo a sua palavra e falando com o Senhor e sensível a ouvir a sua voz, Senhor. Que em nome de Jesus cada um de nós consiga identificar onde a gente pode ser disposto, ser disponível ao Senhor, e que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente tem cada dia mais. Que a gente entregue cada vez mais aquilo que a gente tem como precioso, como cuidado, ou o nosso lanchinho, como nós dissemos aqui, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe esse finalzinho de dia, essa noite, e que em nome de Jesus a gente tenha uma semana abençoada, abençoa também o nosso culto de domingo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus.
Deus abençoe vocês. Amém. Uma boa noite. Uma boa noite, uma boa semana e até domingo. Domingo. Deus abençoe. Até mais. Tchau.